O tema de hoje é a missão de Jesus em tempo oportuno. Texto base Lucas capítulo 4, a partir do verso 12. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então observe que o diabo estava aguardando o momento oportuno. Qual seria esse momento oportuno? Seria na crucificação. Mas antes de comentar algo a respeito sobre essa passagem, gostaria de relembrar o que esse canal tem pregado, de que Deus faz a paz e cria o mal. Isaías 45:7. Deus faz todas essas coisas, diferentemente do que vê o cristianismo. O cristianismo é uma religião, assim como o judaísmo, assim como o islamismo, assim como o espiritismo, o budismo. Todas as religiões são respeitáveis, mas todas elas respondem mais ou menos perguntas. Todas elas são mais ou menos reveladoras, profundas ou superficiais, mais ou menos. Aquele que medita no caráter do Eterno, aquele que ouve tudo e retém o que é bom, seja de qual religião for, esse poderá acrescentar. Esse poderá aprender mais sobre as coisas eternas. Porque Deus não é Deus de uma religião. Deus está muito acima das religiões. Quando o mundo novo vier, todas essas religiões, todas elas, virão abaixo. Inclusive o cristianismo, como é visto hoje. Assim também as nações virão abaixo. No mundo novo haverá uma só nação, um só povo, uma só, entre aspas, religião, fecha aspas. E não é esta ou aquela religião que nós usamos hoje, porque todas elas têm virtudes e têm defeitos. Sobre a questão do diabo ter tentado Jesus, a pergunta que fica é: Deus enviou Satanás para tentar Jesus? A resposta é sim, certamente, para que se cumprisse a missão de Jesus. Assim como de maneira semelhante aconteceu com Jó. Todos os filhos de Deus que estão sobre a terra têm sua missão, ou suas missões, de acordo com o grau de adiantamento da nossa alma. Perceba que quando uma semente ouve a palavra de Deus, ela produz segundo a sua capacidade, uma 30, outra 60 e outra 100 por um. Deus mantém seus propósitos e o homem pensa que é totalmente livre. Porém, o Pai direciona-nos para que tudo saia dentro do programado por Ele. Nosso livre-arbítrio é limitado. Somos livres dentro de certos limites. É como uma criança dentro de um cercadinho. Dentro do cercadinho, ela é livre para fazer o que quiser, mas não poderá extrapolar os limites do cercadinho. Agora, Deus enviou sim a Satanás para tentar Jesus. É isso que eu vou responder nesse estudo. Porque do contrário, Deus ficaria sentado imóvel no trono, não fazendo absolutamente nada a respeito, só assistindo os acontecimentos. Mas pelo contrário, Deus participa sim, ativamente. Deus participa de maneira indireta. Mas como assim ativa e de maneira indireta? Ele envia seus anjos para executar as suas ordens. Mas mesmo que os anjos executem todo esse trabalho, executem tais ordens, o autor principal sempre é o Eterno. Mateus capítulo 8, verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens
e digo a este, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade eu vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ouça as palavras de Jesus. Ele é o mestre dos mestres. Ele concordou inteiramente com o centurião, que o homem revestido de autoridade tem subalternos às suas ordens, tem servos às suas ordens, tem outros comandantes às suas ordens. E o que ele disser, os outros executam. Mas quem mandou? Foi o líder. Assim também Deus faz conosco. Assim Deus faz também com os seus anjos. Ele diga, vai, e as pessoas vão. Os anjos vão. Ele diga, vem, e os anjos vêm. Ele diz a Satanás, pare, e Satanás para. Ele diz, vai, e Satanás vai. Lembremos do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então nós temos dois Senhor. O Eterno e Yeshua. E Yeshua está submisso à vontade do Eterno. A vontade não é minha, mas faço a vontade daquele que me enviou. A doutrina não é minha, mas a doutrina é daquele que me enviou. E o Senhor, que é Jesus, tem os seus servos, os seus anjos. E o Eterno, que é Senhor do Senhor, tem Jesus como seu, entre aspas, empregado, fecha aspas, e tem também os anjos como seus servos, como seus empregados. Deus é o cabeça de Cristo. Jesus disse, não faço a minha vontade, faço a vontade daquele que me enviou. Então, como eu disse anteriormente, Deus mantém seus propósitos. E note, no caso de Jesus, de que em outros momentos ele foi, entre aspas, salvo, fecha aspas, de ser morto antes da hora. Assim acontece com todos os filhos de Deus. O Pai nos prepara para a nossa morte na carne. E todos os fatos relevantes em nossa vida, ou seja, os obstáculos, dos quais precisamos ser testados, provados, ou até mesmo viver experiências que possam enriquecer a nossa personalidade, seja no campo moral, seja no campo intelectual. E se existe esse controle e propósito individual de cada filho de Deus, existe também, com toda certeza, um controle de um grupo de homens específicos, de um grupo, ou até mesmo de um país, e até mesmo de um orbe planetário, e de toda a sua criação. Por exemplo, aí você entenderá o que acontece hoje conosco em meio a esta pandemia, que parou o mundo todo, já há alguns meses. É uma grande lição e prova para toda a humanidade. Alguns podem dizer, mas pode ter havido homens que manipularam o vírus em laboratório. Outros podem dizer, ele também pode ter surgido espontaneamente pela vontade de Deus. Ou quem sabe outros dirão, o vírus apareceu devido às transgressões que o ser humano tem feito à própria natureza. Porém, é sempre Deus quem dá o sinal verde e o start, o início, de um processo que ocorrerá na Terra ou em qualquer lugar da sua criação. Todas essas coisas acontecem para que a humanidade possa crescer, tanto na área espiritual quanto na área intelectual. Mas sabemos que, infelizmente, alguns de seus filhos falham nas provações e nessas lições de vida, nessas experiências, pois elas se rendem ao desespero e à apatia e, consequentemente, também refletem no crescimento espiritual delas. Elas ficam estagnadas. Mas não ficarão eternamente, porque Deus é sábio. Muito melhor, Deus é perfeitamente sábio. Ele sabe como tirar da zona de conforto todas as almas. Ele sabe como fazer crescer e se desenvolver todas as almas. Como eu disse no início desse estudo, eu disse que a tentação de Jesus foi enviada por Deus, assim como Deus enviou Satanás contra Jó. E nós vamos ler Jó capítulo 1,
verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Observe, filhos de Deus. E veio nessa reunião Satanás entre eles. Quem eram esses filhos de Deus? Essa reunião era na terra ou era no mundo espiritual? Era na terra ou era no céu? Era no céu. Então quem eram esses filhos de Deus? São os anjos. Verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Os filhos de Deus estariam fazendo o quê? A mesma coisa. Então Satanás respondeu que estava passeando pela terra. Então que lugar estava Satanás com Deus? Fora da terra. Apesar de Deus ser onipresente, mas o texto mostra para nós que esta reunião aconteceu no mundo extrafísico, extramaterial, no mundo incorpóreo, no mundo espiritual, aonde estavam os filhos de Deus, Satanás e o próprio Deus, o próprio Eterno. Vemos nos Salmos que o Senhor, o Eterno, está entronizado acima dos querubins. Esses querubins são os filhos de Deus. Assim como os serafins, Deus tem os anjos às suas ordens. Verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Observe que Satanás olhou com desdém a vida de Jó. Achava, segundo ele, que Jó só era temente a Deus porque Deus o abençoava. Então observe a conduta de Deus. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Lembra do centurião? Quem mandou Satanás a Jó? Foi o próprio Deus. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Para quê? Para executar as ordens. Então assim também Deus enviou o diabo, Satanás, para tentar Jesus. Para provar Jesus, melhor dizendo. Às vezes as pessoas brigam por causa de palavra, mas não entendem o fundo espiritual que está por trás de cada uma delas. Jó capítulo 2, verso 1, temos uma segunda reunião. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Apresentar-se perante o Senhor. Mais uma reunião dos filhos de Deus com o Satanás e o Eterno, no mundo espiritual. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Qual foi o objetivo da primeira reunião de Satanás com Deus e os filhos de Deus? Jó está temendo a Deus porque você abençoa Jó. Então Deus disse a Satanás: vai e tira tudo que ele tem, menos toca-lhe a vida. Agora, na segunda reunião, Satanás ainda aperta, ainda mais. Esse seu servo Jó só te obedece porque você não pegou na vida dele. Você não pegou no corpo dele, na integridade da vida dele.
Toca-lhe nos ossos e na carne e verás se este não blasfema. E o que disse Deus? Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Lembra do centurião? Qual foi a ordem de Deus? Quem mandou? Satanás não faz nada contra a vontade de Deus. Nada. O cristianismo precisa atualizar sua teologia. O cristianismo precisa entender melhor os propósitos do Eterno. Isaías 45:7. Deus faz a paz e cria o mal. O mal de Deus é um bem. Assim como um pai corrige os seus filhos, Deus faz assim conosco. No Novo Testamento temos lá: entrega a Satanás, para que através da destruição da carne o espírito seja salvo no dia do Senhor. Qual a função de Satanás? Salvar o homem. Mas quem salva não é o Filho Jesus? O Cristo? Sim. Mas o que leva os filhos de Deus que são despertados pelo Eterno é Satanás, que os coloca no fundo do poço, para que estes busquem e clamem por salvação. Está aí a utilidade do mal: levar o homem a Cristo, e depois de levar a Cristo, levem a Deus. Verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, assim como Deus disse a Satanás: vai, toca-lhe no corpo de Jó, mas não tire a vida, assim também Deus disse ao diabo, a Satanás, para o provar no deserto, para o tentar no deserto, para ver se ele estava apto à missão. E na crucificação, será que Deus não mandou Satanás tirar a vida de Jesus? Sim, para que se cumprisse tudo o que estava na profecia. E será que Deus não mandou o diabo, Satanás, tirar a vida de Jesus? Sim, com toda certeza. Isso pode chocar para aqueles que ainda estão presos na teologia tradicional. Mas quem pode aprofundar os ensinos das Escrituras, podemos ver além das letras. Podemos ver Deus realizando obras muito maiores, muito mais profundas. Quem ainda não crê em Isaías 45:7, que Deus faz o mal com um propósito útil, leia 1 Reis 22, verso 20. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Observe, um espírito, um anjo, e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Quem mandou? Foi o Eterno. Verso 23. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso. Quem colocou? Foi Deus. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Outra passagem, 2 Tessalonicenses 2, verso 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então as maldições que Deus impõe aos filhos rebeldes é o castigo merecido, que os farão receber em troca o fruto das suas ações. E depois, no futuro próximo ou distante, dependerá do coração de cada filho de Deus se arrepender das suas más obras ou não. Quanto mais somos teimosos, mais sofremos. Não por culpa de Deus, mas por nossa própria culpa. Deus não quer castigar um filho. Deus não quer punir um filho, assim como um pai e uma mãe não quer castigar e punir os seus filhos. Mas é necessário que assim o façam, para que estes possam crescer moral e intelectualmente.
a hora de Jesus, o momento oportuno de Jesus. Vamos para o texto de João capítulo 2, verso 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Observe que desde o princípio Jesus tem anunciado que iria morrer na cruz. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Fazendo uma referência ao vinho, ao sangue que seria derramado. Então esse evento profético em Caná da Galileia mostraria esse sangue que seriam colocadas em 6 talhas de pedra, cheias até a boca, convertidas as águas em sangue, em vinho, convertidas as palavras de Deus em um amor inexprimível. Vamos agora para João capítulo 7, verso 30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então ninguém conseguia prender, ninguém conseguia matar Jesus antes da hora. Por quê? Porque Deus não permitiu. Lembre-se que por trás de todas essas atitudes está Satanás e seus anjos. Estão os filhos de Deus. Os filhos de Deus são bons ou maus? Os anjos de Deus são obedientes ou rebeldes? Mas todos eles, até os rebeldes, cumprem a vontade de Deus, mesmo que, sem o saberem, estão concorrendo para os propósitos de Deus. O mal faz o mal por prazer. Satanás, o diabo, faz o mal por prazer. Mas este mal é usado como remédio amargo, como prova, como teste para todos os filhos de Deus, inclusive Jesus. João capítulo 8, verso 20. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. João capítulo 8, verso 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. João capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, pouco antes desta Páscoa, Jesus sabia que a sua hora estava se aproximando, estava chegando. João 16, verso 32. Eis que vem a hora e já é chegada. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Eu acho incrível alguns pastores disserem que Jesus foi abandonado na cruz. Não foi. É ideia imatura, é ideia superficial. Jesus estava na cruz declamando o Salmo 22. E quem lê e entende o Salmo 22 vai ver que jamais Deus desamparou o seu filho. Jamais um Deus desampara um filho em seu momento de aflição, mesmo de castigo. A obra de Jesus não foi castigo do Eterno, mas foi uma prova que Deus colocou ao próprio Filho de Deus. E também foi para se cumprir um propósito de salvação de toda a humanidade. Foi para este momento que Jesus foi colocado como governador na terra. Foi por este motivo que Jesus foi colocado como luz para as nações, como luz em meio ao abismo, como sol da justiça. Foi por este motivo que Jesus foi colocado como Deus na terra, embora não sendo. Jesus é um anjo. Leia Atos capítulo 7, Êxodo 23 e outras passagens. Em nenhum momento Jesus diz ser o próprio Deus, mas falava como sendo o próprio Deus, porque estava sobre ele toda a autoridade concedida pelo Eterno. Todo o domínio e o reino foi colocado em suas mãos. João 17, verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti.
João 12, 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então observe que Jesus foi morto no momento oportuno. Então observe que Jesus foi salvo da morte em momento oportuno. Jesus foi provado e testado em todos os momentos oportunos. Provas que Jesus teve que passar e foi aprovado. Mateus capítulo 4, verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus ao deserto? Foi o Pai. Foi o Espírito do Pai. E quem mandou Satanás tentá-lo, prová-lo? Foi o próprio Pai. Lembra do centurião? Deus não sabia que Satanás estava no deserto? Sabia. E mesmo assim mandou o filho para lá, para ser provado. É o teste para ver se ele estava apto a passar pela cruz. Se Jesus fosse reprovado, Deus enviaria outro ungido, outro Messias. Lembrando que Jesus não é Deus. Jesus é um anjo. Jesus é um filho de Deus. Mas Deus não é onisciente? É. Deus não sabe antes da hora quem vai passar no teste e quem não vai? Sabe. Então Deus soube escolher muito bem o anjo que o representaria na terra. Então o primeiro teste de Jesus foi no deserto. E o último foi passar pela morte de cruz. Lucas capítulo 22, a partir do verso 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de 1 tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Aí o segredo para a gente vencer as nossas provações: orar e vigiar. Buscar ajuda de Deus. Foi o que Jesus fez. E Deus não deixou Jesus só. Mandou um anjo para o confortar. Se Deus mandou Satanás no deserto, também mandou esse anjo para o confortar. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Observe que Jesus estava a ponto de desistir. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas como Jesus estava orando, como o Espírito de Jesus estava pronto, apesar da sua carne ser fraca. Por que a carne é fraca? Porque a carne milita contra o Espírito. A carne possui as suas leis relativas ao mundo físico. O instinto de conservação. A carne não quer morrer, mas o Espírito passa pela morte sem medo, porque sabe que não morrerá, que morre apenas a carne. Então observe que nesta passagem o Pai provou Jesus mais uma vez. E o Filho foi aprovado, orou e vigiou, e se rendeu à vontade do próprio Deus, do próprio Pai. Observe como o próprio Filho também aprendeu. Observe como o próprio Filho também venceu o mundo. Observe o texto de Hebreus capítulo 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, se referindo à passagem do Gólgota, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, o que aconteceu com o filho? Embora sendo filho, aprendeu. O que aconteceu com ele? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Bendito o sofrimento, bendita a prova, bendita a tentação. Até o próprio Jesus aprendeu a obediência. Jesus tinha coisas a aprender, assim como Jó. Jó disse: antes eu ouvia Deus, agora eu vejo, não só ouço. Então todas as provações são para o nosso bem.
Todas as tentações são para o nosso bem. João 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, literalmente. Ele foi aprovado. Apocalipse 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Lembre-se o que já foi dito neste canal em estudos anteriores. Deus não criou apenas a Terra como mundo habitado. O universo que nós parcialmente enxergamos e é infinito, contém inúmeros planetas habitados. E lá tem o seu Messias, lá tem o seu anjo escolhido pelo Eterno para o representá-lo. Amanhã, em criações futuras, porque Deus não é um Deus que dorme, Deus não é um Deus vagabundo que fica sem trabalhar, mas muito pelo contrário, Deus é um Deus que trabalha de Olã a de Olã. Deus é um Deus que reina de eternidade a eternidade. Criará outros mundos, outros universos. E quem sabe, quando nós chegarmos à estatura do varão perfeito, possamos ser escolhidos para representá-lo e ser o Cristo ungido daquele mundo. E passaremos por essas provas, como Jesus passou aqui na Terra. Então a teologia tradicional, através de seus pastores, costuma dizer que essa teologia que eu prego, ela procura diminuir Cristo. Muito pelo contrário, ela coloca Cristo no seu lugar e exalta-o de acordo com o seu tamanho. Por quê? O Eterno é maior do que o Filho. O Eterno é maior do que o Cristo. Deus é o cabeça do Cristo. Há um só Deus, o Pai. Os defensores da Trindade não usam esse verso quando vão falar da Trindade. Por quê? Colocam eles em maus lençóis para tentar explicar. Os defensores da Trindade não colocam 1 Coríntios 15, onde Jesus se submete ao Deus e entrega o reino ao Deus e Pai. Mas eu não chamo esses irmãos de falsos irmãos. Eu não chamo esses irmãos de hereges. Não falo que eles estão falando falácias. Muito pelo contrário. Eles estão pregando sim a verdade, mas de maneira limitada, de maneira superficial. Não compreendem a Trindade em toda a sua plenitude. Ao contrário, eles chamam essa teologia que eu prego de herética, de falácia, de ensino dos demônios. Mas qual teologia exalta o caráter do Eterno? Qual teologia transforma o Eterno em hipócrita, que prega o inferno eterno? Qual teologia que prega que Deus é vagabundo, que só fez uma obra, que Deus só trabalhou 7.000 anos, que Deus só trabalhou na construção da terra, e todo esse universo aí afora é só enfeite? Então, lembre-se, a teologia tradicional não é falsa, ela é superficial, limitada. A teologia que responde mais perguntas é a que está mais perto da verdade. A teologia que abrange de maneira mais profunda a obra de Deus é a que está mais perto da verdade. Gostem os religiosos ou não, a Terra gira, apesar dos terraplanistas. O universo tem vida em outros mundos, apesar daqueles que pregam que só existe vida na Terra. As leis de Deus não mudam, apesar do que pensa ou deixam de pensar os religiosos, do que eles creem ou deixam de crer. Toda a verdade será conhecida.
toda a verdade será revelada. Tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, pois, vier o Espírito Santo, ele vos guiará por toda a verdade. Continuando o estudo, o descendente da serpente, o anticristo. Gênesis capítulo 3, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então haverá uma disputa entre dois descendentes, entre o descendente da mulher e o descendente da serpente, de Satanás. Quem é o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente? Jesus. Inquestionável. A pergunta é: quem é o descendente da serpente que feriria o calcanhar de Jesus, do descendente da mulher? Sabe qual é a resposta? Judas e Erudá. Judá. João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Olha aí o descendente da serpente. Queria ferir o calcanhar. Existiu outra ferida pior do que o da cruz para o descendente da mulher? Não. Então qual é o descendente da serpente? Qual é o verdadeiro anticristo? Judas. Somente ele não foi salvo, dos que o Pai escolheu, predestinou. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus escolheu um anjo mau que se encarnou na terra para trair Jesus. Deus conhecia o coração deste anjo e sabia que ele ia cumprir as suas ordens de trair o próprio filho. Lembre-se, foi Jesus quem escolheu os 12 discípulos. Se Judas fosse um homem qualquer, Jesus é corresponsável pelo pecado de Judas, porque foi Jesus que escolheu Judas. Foi Jesus pessoalmente que escolheu os 12. Se Jesus tivesse escolhido outro, por exemplo, vamos dar aqui o nome aqui, Youssef, José, outro Pedro, outro Simeão, ou quem sabe um Isaías, um Jeremias, ou um Emanuel qualquer, Judas não seria responsabilizado por este pecado de trair o próprio Filho de Deus. Mas lembre-se, Deus é bom. E como nós sabemos, já deve ter perdoado o pecado de Judas. Quem sabe até Judas já tenha se arrependido, pois se passaram 2000 anos. E a palavra de Jesus, que é o ensino do eterno, é muito claro. Aquele que assassinar alguém está colocado como réu de prisão, réu do Geena, e de lá não sairá, até que pague o último centavo. Mateus 5, de 21 a 26. Então até Judas pode ser salvo, Hitler pode ser salvo, se eles se arrependerem de coração. Suas consciências não terminam com a morte. Suas vidas não terminam com a morte do corpo. A morte no corpo apenas vai transferir suas consciências para outra dimensão, para o mundo espiritual. Lembre-se, o rico e o Lázaro. Um foi para o seio de Abraão e outro para o abismo. Descendente da mulher e o descendente da serpente.
O descendente da mulher é ungido, é o Cristo de Deus. O descendente da serpente é o anticristo, o anti-ungido de Satanás, da serpente. Então Jesus é o ungido de Deus. E Judas e Judá é o anti-ungido de Satanás, da serpente. Continuando o texto de João capítulo 13, vou pular alguns versos. Vou para o verso 26. Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu, a fim de que lhe dissera isto. Sabe aquela pessoa que olha o mundo espiritual, ou que pelo menos sente o mundo espiritual, e fala em voz alta consigo mesmo? Fazes o que tem que fazer, faze-o depressa. As outras pessoas que estão nos ouvindo vão dizer: por que ele falou isso? Porque eles não estão enxergando o mundo espiritual. Eles não estão vendo todas as circunstâncias. Aconteceu aqui desta mesma maneira. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Mas observe Lucas 24, verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram-se para Jerusalém. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então a morte não venceu Jesus. O descendente da mulher feriu o calcanhar, mas não pisou na cabeça de Jesus. Porém, Jesus sobreviveu à mordida do calcanhar, à picada no calcanhar, e pisou na cabeça da serpente. Aniquilou a morte. A serpente que comia pó. Quem se alimenta de pó se alimenta de morte. Mateus 28, verso 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. Continuando, vamos para o slide de Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Lembre-se que apenas Deus pode tirar a vida de um filho de Deus. Nenhum anjo, por mais poder que ele tenha, pode matar um filho de Deus. Pode matar o corpo, mas não pode matar a sua alma. Não pode matar o seu espírito. Deus é o único com poder para tal. Eu coloquei o slide para que vocês vejam a palavra em vermelho. Apolume. Apolume, que significa perecer, destruir, perder. Lembra das ovelhas perdidas? São as ovelhas, entre aspas, mortas, fecha aspas. As que tiveram morte espiritual. Mas morte espiritual não é deixar de existir, no sentido existencial da palavra. Os filhos de Deus continuam existindo, porém, estão separados da comunhão com o Eterno. Estão em sofrimento, estão sem paz, estão fora da casa do Pai. Vamos agora para a missão de Jesus e as suas submissões. Então o slide que eu coloquei na tela aí colocam as 5 principais missões de Jesus: pregar o evangelho e ser testemunha da verdade. 2, cumprir a lei. 3, trazer divisão e guerra.
e juízo. Quarto, passar pela prova da morte na cruz. Quinto, trazer a vida eterna e ser a luz do mundo. Vou detalhar cada uma delas agora. Pregar o Evangelho, item 1, e ser testemunho da verdade. Mateus 1, verso 38. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. João capítulo 18, verso 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Segundo item, cumprir a lei. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Apesar de Jesus vir cumprir toda a lei, ele não revogou a lei. Por quê? Porque a lei de Deus faz parte do seu caráter. A lei de Deus são as regras de conduta do reino, tanto do mundo físico quanto do mundo extrafísico, ou seja, o mundo espiritual. Então nós também temos que cumprir a lei, apesar de Jesus ter cumprido a dele. Seria muito fácil outro cumprir a lei no meu lugar. Mas qual seria a minha virtude, meu mérito? Deus me capacita para que eu cumpra a lei, assim como Deus capacitou a Jesus para que ele cumprisse a lei. Senão Jesus não seria batizado pelo Espírito Santo. Quem deu a Jesus poder para vencer o mundo? Quem deu poder para que Jesus cumprisse a lei? O Espírito Santo, que ele recebeu no Rio Jordão, simbolicamente, porque ele já nasceu ungido. Ele já era ungido antes de nascer no ventre de Maria. Ele já era ungido antes da terra existir. Por isso ele foi escolhido para ser o representante de Deus na terra. Terceiro item, trazer divisão e guerra, juízo. Lucas 12, verso 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que eu vim trazer paz à terra? Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque o Evangelho, a verdade de Jesus pregada, que não era dele, mas daquele que o enviou, anuncia, iria trazer divisão. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está julgado. Há divisão de filhos. Felizmente para Deus e infelizmente para os incrédulos. Mas lembre-se, por que felizmente para Deus? Porque está tudo dentro do cronograma do Eterno. Somente as almas despertas creriam. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se pelo Pai não for concedido. Ninguém pode vir a mim se primeiro o Pai não o trouxer. Quem desperta as almas para Jesus e depois para o próprio Pai é o próprio Pai. João 9,39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Item 4. Passar pela prova de morte na cruz. João 12,27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Olha que maravilhoso essa frase de Jesus. Ele veio para este momento, para morrer. Podemos dizer que a missão de Jesus era suicida. O Pai sabia que era suicida. Alguém que diz a verdade no meio de pessoas ainda imaturas, hipócritas, o resultado não seria outro. E no decorrer da história, a gente vê vários assassinatos na Inquisição, em que os religiosos não suportavam ouvir a verdade e mandaram para a fogueira muitos que eles chamavam de hereges. Hoje,
os religiosos só não fazem isso porque a lei não permite. Mas os religiosos, os pastores, os rabinos, nos chamam de hereges, nos chamam de falaciosos, nos chamam de espíritos de demônios. Cuidado! Se o ensino é de demônios, cairá por si mesmo. Lembra-se lá de Gamaliel? Mas cuidado! Se o ensino é de Deus, cuidado para não estar lutando contra o próprio Deus. Quinto item, trazer vida eterna, a luz do mundo. João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A palavra? Apolume. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Diferentemente de Satanás, que veio trazer morte espiritual, Jesus veio trazer vida espiritual. Na mão de Deus tem a bênção e a maldição. Na mão de Deus tem Jesus e tem Satanás. Eis que eu faço todas essas coisas. Eu, Senhor. Isaías 45, 7. João capítulo 12, verso 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Preste atenção. Salmo 78, verso 2. Promulgarei enigmas e parábolas desde os dias da antiguidade. Esse texto de Gênesis é uma parábola. Disse Deus, haja luz e houve luz. Quem é essa luz? Yeshua. Para quê? Trazer luz ao abismo, à região dos mortos, onde havia trevas. E houve separação entre dia e noite, entre luz e trevas. Então, desde o início da humanidade, desde o início da terra, Jesus já estava executando a sua missão de salvar. Gálatas 4, verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós podemos entender esse texto de duas maneiras. Uma individual e a outra coletiva. Individual. Chega um tempo de plenitude em nossa vida. Chega um tempo de plenitude da vida do Filho de Deus, em que Deus desperta. E aí nós enxergamos o Messias em nossas vidas. Então esse texto de Gálatas se cumpre literalmente na nossa vida. Porém, de maneira coletiva, nós temos que enxergar o conjunto de que nós somos, segundo as Escrituras, pré-existentes. Leia lá o livro de Jó. Leia Jó capítulo 1, verso 21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Antes que se formasse no ventre da vossa mãe, eu já vos conheci. Então esta humanidade, quando nós éramos menores, em outros tempos, em outros olãs, nós estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. O sol veio no quarto dia da criação. A luz que foi colocada no mundo no primeiro dia, e ela se manifestou, se fez carne no quarto dia, na metade da semana profética. Jesus veio na metade da semana profética. Jesus morreu, literalmente, na metade da semana literal, uma quarta-feira à tarde, para se cumprir 3 dias e 3 noites, antes do primeiro dia da semana, antes do domingo.
onde ele esteve no seio da terra. Veja o slide do Salmo 104, verso 19. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. O sol conhece a hora do seu pôr. O sol tem um horário determinado em que ele aparece e desaparece. O sol tem um horário em que ele se encarna e o tempo que ele morre, se desencarna. A lua veio para marcar o tempo. Moede. São os moadins do Eterno. Gênesis 1, verso 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Plural. Quantos céus tem? Quantos sóis tem? Quantas luas tem? Aqui é plural. Por quê? Porque não é só o céu físico, é o céu espiritual também. Essa lua e esse sol e essas estrelas estão no céu físico e no céu espiritual. Há uma mesma lei para o mundo físico e para o mundo espiritual. Para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez também 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Observe o próximo slide, como funciona a raiz de uma palavra em hebraico. Quando 2 ou mais consoantes estão na mesma ordem, podemos dizer que essas palavras pertencem à mesma raiz. E ao pertencerem à mesma raiz, elas possuem o mesmo significado. Então observe aí em vermelho a palavra maim, águas. E observe a palavra shamaim, onde eu coloquei shá em preto e mai em vermelho. Observe mai com shamai, que 3 consoantes se repetem no hebraico. O men, o yod e o men sufit. E qual o significado literal de shamai? Águas de lá. O que nas nossas Bíblias está colocado como céus. Mas observe que mai e shamai, elas estão no plural. Terminação im. Substantivo masculino. Se fosse substantivo feminino, a terminação plural seria ot. Assim como nós encontramos em Shavua, que é semana. Semanas é Shavuot. Então, mai, shamai, nunca vamos ver água e céu no singular, mas sempre no plural. Então, agora podemos entender mais profundamente as passagens abaixo. Gênesis 1:6. E Deus disse, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E chamou Deus a expansão Shamai, e chamou Deus a separação de Mai e Mai em Shamai. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e amanhã, o dia 2º. Detalhe, a palavra água e céu, como eu disse, não existe no singular em hebraico, apenas na sua forma no plural. Muita gente despreza o hebraico. É verdade que o hebraico não é suficiente para enxergar toda a verdade. Se fosse assim, muitos judeus conheceriam toda a verdade, e não conhecem. Mas é uma ferramenta importantíssima para aquele que recebe o Espírito do Eterno, para compreender as verdades eternas. João capítulo 9, verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Por que é dia? Porque o sol estava presente. Quando o sol está presente, é dia. Quando o sol se põe, é noite.
É necessário que façamos as obras que me enviou. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus não está falando de coisas literais. Jesus sempre falava profundo. Para aqueles que têm olhos de ver, aqueles que têm ouvidos para ouvir, aqueles que são espirituais. Todas as palavras de Jesus são parábolas. Profundas, ricas. Malaquias capítulo 4, verso 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros, soltos da estrebaria. Quem é o sol da justiça? Yeshua. A luz do mundo que veio no primeiro dia. A luz do mundo que João disse em João capítulo 1. Verso 3. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés profetizava a respeito do Messias, do Cristo, do Shiló que havia de vir. Lembrai-vos da minha lei de Moisés, meu servo, o qual escrevi em Horebe, para todo Israel a saber, estatuto e juízos. Porque este Messias cumpriria a lei. Esse Messias ensinaria as boas novas, que já eram pregadas desde a antiguidade. Mas no tempo da plenitude, alguns puderam enxergar as verdades eternas. Outros, infelizmente, ainda não, mas chegará o tempo deles. E eis que vos enviarei o profeta Elias. Aqui, se você pegar no hebraico, está com o artigo definido, o profeta Elias. Hanavi, o profeta. Não é um profeta qualquer. É um profeta específico, o Elias, que havia de vir, antes que venha o grande dia do Senhor. Aquele que os discípulos não reconheceram, fizeram tudo com ele, mostrando que o espírito de Elias estava sobre João Batista. E que espírito é esse? Do próprio Elias. A nova encarnação de Elias. Ou, segundo algumas religiões, a reencarnação de Elias. Ou, segundo a cultura judaica, Gigul Neshamot, a roda das almas. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Prosseguindo, João capítulo 12, verso 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Preste atenção. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Não é no futuro. O julgamento de Deus é online. Quem crê tem a vida, quem não crê já está julgado. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Por quê? Porque Jesus cumpriria a sua missão. Ninguém pode ser julgado se o evangelho não for pregado. Se a lei não for estabelecida. O que diz a lei? Se você obedece, você recebe a bênção. Se você desobedece, você recebe a maldição. E a lei tem que estipular quem é maldito, quem seria absolvido, quem seria curado da lepra espiritual. Quem poderia ser perdoado. Só poderia ser perdoado depois que o sacrifício fosse feito. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Chegou a hora de pisar na cabeça da serpente. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, por um Olã, por um Aion.
E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem? Será que vocês conhecem? Será que os pastores conhecem quem é esse Filho do Homem? Eles chamam esse Filho do Homem de Deus. Não são hereges. Mas a resposta não está 100% correta. Quem é o Filho do Homem? Quem é este anjo? Quem é este servo de Deus que recebeu o Espírito do Eterno? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Observe a luz aqui. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz, para andar de noite. Cristo não está mais aqui. Nós precisamos ter a nossa própria luz. Mas claro, ter a nossa própria luz recebendo o Espírito Santo, que ensinaria todas as coisas que haviam de vir e que relembraria tudo o que Jesus ensinou. Seríamos luz para este mundo, como Jesus foi quando veio. Jesus é o discípulo, é o enviado. E lá em João 17, Jesus diz o quê? Para os discípulos: vós sois os meus enviados. Eu vos envio como o Pai me enviou. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Muita gente acha que Deus, para provar que Deus existe, bastaria se manifestar na terra. Estou aqui, sou eu. Não. A incredulidade não é resolvida com sinais, com provas aparentes, mas sim pelo despertamento espiritual. Ninguém vem a Jesus se pelo Pai não for concedido. Ninguém vai a Jesus se primeiro o Pai não o trouxer até o Filho. Então não creram nele para se cumprir a profecia do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem é o braço do Senhor? Yeshua, Jesus. Quem é o Filho do Homem? Pulando alguns versos, vou para o verso 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos irmãos nossos conhecem a verdade de maneira mais profunda, mas não dizem no meio da igreja, com medo de serem expulsos da igreja, de serem chamados de hereges, de ser chamados de doutrina de demônios. Pensem bem, reflitam bem, enxerguem todas essas coisas. A história se repete. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Você conhece mesmo o Filho do Homem? Você conhece mesmo quem é Jesus? O que Jesus disse? Quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Por quê? Porque só existe um Deus, o Pai. 1 Coríntios 8:6. Há um só Deus, vírgula, o Pai. E um só enviado sobre a terra, o Cristo. Um só Senhor. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Jesus pessoalmente não julga. Quem julga é a própria palavra. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê já está julgado. Quem está julgando é a própria pessoa. A própria palavra está julgando a pessoa. A própria incredulidade da pessoa
está julgando a pessoa. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esse o julgará no último dia. Qual é o último dia? O dia da sua morte na carne. O dia que vem como ladrão. Leia lá Eclesiastes capítulo 12. Quando o sol, a lua e as estrelas do esplendor da sua vida se escurecerem e o corpo voltar ao pó que o deu, e o espírito volta a Deus que o deu. Ao homem de carne e sangue está destinado a morrer uma única vez, vindo depois o juízo, a separação de seio de Abraão e abismo. Online. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Aí, as palavras não é de Jesus. Quem é o Filho do Homem? E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Quem mandamento quer? É o de Jesus? Não, é o do Pai. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Mais claro que isso é impossível, irmãos. Vamos agora para Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja bem, nos ressuscitou. A ressurreição, ela é online. Inclusive o nosso corpo espiritual ressuscita, é iluminado. Só que a carne não deixa ver, está escondido. Só será revelado na nossa morte do corpo físico. E juntamente com ele nos excitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Nós vamos ver agora 3 slides, onde eu vou mostrar 3 versos desse texto aqui de Efésios capítulo 2. O primeiro está no verso 2. Observe aí o slide. O que está em vermelho aí é a palavra pote. Em algum tempo, uma vez anteriormente, outrora, temos em marrom a palavra ion, um longo período de tempo indeterminado. Quem já conhece este canal já sabe o significado desta palavra. E temos em verde a palavra cosmos, que significa mundo ou universo. Então o texto de Efésios 2 diz: nos quais andavas outrora, num tempo anterior, num tempo passado, que pode ser nesta vida ou pode ser antes desta vida. Observe só a profundidade. Segundo o curso deste mundo, deste cosmos. Veja que a palavra ion, na revista atualizada, ela não foi traduzida. Na Bíblia David Stern, HDS, aí, você vai ver o Olam Hazé. O Olam é a palavra ion e o Hazé é a palavra cosmos, mundo. Então observe que as traduções não traduzem com perfeição o que diz o texto. Então a gente estava morto antes de nascer no ventre da nossa mãe. Por isso é que, entre aspas, o pecado hereditário, fecha aspas, de Adão, que a teologia tradicional apregoa, é mais ou menos correto. Porém, eles não têm entendimento de como isso se processa. Nós nascemos pecadores porque nós pecamos. Se não nesta vida, no nosso passado.
Agora vamos ao slide do verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí temos em marrom a palavra ion, um longo período de tempo indeterminado, e em verde a palavra eperromai, para chegar, está por vir, o vindouro, em tempos vindouros, em aion, vindouros, em olã, vindouros. E temos o slide do verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Em vermelho a palavra pote, em algum tempo, uma vez, anteriormente, outrora, em tempos passados. Como eu disse, que pode ser desta vida ou anterior a esta vida. Já estamos nos encaminhando para o final do estudo, vamos para Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Veja que está no plural. E a vós outros também que outrora éres estranhos. Outrora, a palavra poutique. Éres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então lembre-se que Jesus veio ao mundo para ser luz e trouxe luz ao abismo. Lembra-se do outrora? Por que a terra estava sem forma e vazia? Porque os seus moradores eram maus, seus moradores eram pecadores, desde o princípio. Foram colocados aqui. Foram expulsos de outros lugares onde o reino de Deus já foi estabelecido. Vai acontecer o mesmo no futuro próximo, quando vai ser feita a separação de grãos, do joio e do trigo. O trigo vai implantar o reino de Deus na terra. Vai descer a nova Jerusalém dos céus, a santa cidade que foi edificada no decorrer da história da humanidade. E o joio será mandado em trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. O joio serão mandados para mundos primitivos, aonde lá eles continuarão a sua jornada e um dia aceitarão o Messias, o Cristo. Porque Deus é Deus de olã a de olã, de eternidade a eternidade. E é todo poder e é toda sabedoria para resgatar todos os seus filhos e vai despertá-los no tempo oportuno, na hora correta. Efésios capítulo 5, verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, pote, erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E para finalizar, termino com uma redundância. O final da missão de Cristo, de Jesus. Ele que começou como luz do mundo, em meio a trevas, no meio do abismo, e vai entregar o reino ao Deus e Pai. Vai entregar o domínio, tudo que ele recebeu antes da terra existir.
ele vai devolver ao legítimo dono, ao legítimo Deus, que é o Pai. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Convém que ele reine até que, é uma condição. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, o verdadeiro Deus, o Adonai, o Eterno, seja tudo em todos. Então, até que este Olam termine, até que a consumação do século se finalize, Jesus estará conosco até os últimos dias. Todo o nosso agradecimento a este anjo, que está cobrindo cabalmente a sua missão desde o princípio, sabiamente escolhido pelo Eterno, que o capacitou, que o ungiu, que o direcionou, que o ensinou, para que nós hoje fôssemos salvos através dele e nos reconciliássemos com o Eterno. Do jardim perdido que nós perdemos, não por culpa de Deus, não por culpa de Satanás, mas por única e exclusivamente a nossa culpa. Nós nos rebelamos, nós somos um dos anjos caídos. E não estamos aqui de passeio, não estamos aqui neste mundo à toa, não viemos parar no abismo de trevas à toa. Deus não escreve nada por linhas tortas e coisas erradas. Deus escreve tudo por linhas certas. Jesus, o nosso Salvador, veio em tempo oportuno, morreu em tempo oportuno, para que no tempo oportuno nós fôssemos salvos, para vivermos a vida eterna. Espero que os irmãos tenham gostado de mais este estudo. Um abraço a todos e até a próxima. Shalom, shalom.